Me fizeram um desafio no WhatsApp para falar sobre estrutura bíblica. E eu aceito esse desafio, mesmo porque isso pode servir de benefício a alguém que venha assistir esse vídeo. Em começo de conversa, Jesus é o tema central da Bíblia. Quem ele é, o seu ministério, é o que traz sentido à revelação especial e, consequentemente, à revelação natural de Deus aos homens. A natural, que significa tudo que Deus criou, o homem e toda a criação. Jesus é o Verbo de Deus e o Verbo que é responsável pela manifestação de todas as coisas criadas. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. É aquilo que fala lá em João capítulo 1, versículo 3. No livro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, diz que os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da tua boca. Salmos 102, versículo 25, diz que outrora fundastes a terra e os céus são obras das suas mãos. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 45, diz que eu que fiz a terra e nela criei o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército eu dei ordem. Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, que diz que, portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos, sejam poderes, tudo criado por ele e para ele. Hebreus também diz, no capítulo 1, Deus diz que nos últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. É na revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia, que dá ao homem a possibilidade de se relacionar com ele através da tua palavra. Jesus, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, ele fala que as Escrituras falam dele próprio. E nesse versículo diz assim que e disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto eu ainda estava com vocês e era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em João capítulo 5, versículo 39, que quando falando aos judeus, ele nos diz, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, na época que Jesus dizia isso, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Por exemplo, nesse versículo que fala Lucas, o livro de Lucas foi escrito por volta de 65. Jesus morreu e ressuscitou no ano 33, então é uma diferença aí de 32 anos. Essa carta foi feita 32 anos após a sua morte. Então vamos lá. Tomando Jesus como centro da Bíblia, nós resumimos os 66 livros da Bíblia em 5 palavras. Vamos lá. Preparação. É todo o Velho Testamento que trata da preparação para a entrada na história humana de Cristo. Depois vem a manifestação, que são os evangelhos que tratam da manifestação de Cristo em carne e o seu ministério. Depois vem a propagação, que é o livro de Atos, que trata da propagação dos evangelhos e desse evangelho da salvação vinda por Cristo através do Espírito Santo. Depois vem a explanação, que são as epístolas, que são as explicações da doutrina de Cristo. Depois vem a consumação, que é o livro de Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas através de Cristo. O Velho Testamento, a sua estrutura como os 39 livros, podem ser divididos também em 4 grupos. E esses 4 grupos seriam lei, história, poesia e profecia. Vamos lá para a lei então. A lei são o Pentateuco, é composto de 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio.
E a lei ela vai se tratar da origem de todas as coisas em Gênesis, a lei dada a Moisés no Êxodo e as observâncias dessa lei e também do estabelecimento da nação israelita nesses 5 livros. Depois vem a história. São 12 livros que vai de Josué a Esther, que vai tratar da história de Israel e nos seus vários períodos. Vamos lá. Então, os períodos são a teocracia sobre os juízes, a monarquia sobre Saul, Davi e Salomão. Depois vai vir a divisão do reino e cativeiro, e aí contendo as histórias dos reinos de Judá e de Israel, que um foi levado em cativeiro para a Síria e o outro para a Babilônia. Depois vem o período pós-cativeiro, que aí você vai ver as histórias sobre Zorobabel, Esdras, Neemias e o conjunto daqueles profetas contemporâneos. Depois vai vir o livro da poesia, que são 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão. Eles são chamados poéticos, não por causa da imaginação ou fantasia, mas devido àquilo que representa a fidelidade, o amor, a misericórdia, a compaixão. São também chamados de devocionais, livros devocionais. Depois vai vir a profecia, que são 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias. Esses são subdivididos em profetas maiores e menores. Os maiores, 5 livros, de Isaías a Daniel. E os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, 12 livros. Os nomes dos maiores e menores não se referem ao mérito dos profetas, mas o tamanho dos livros por capítulos e a extensão do ministério profético desses profetas. O Novo Testamento, os seus 27 livros, ele foi escrito em grego, um grego koiné, que não é um grego clássico dos eruditos, é um grego simples do povo. Esses 27 livros também são classificados em 4 grupos. Vamos lá. Biografia, história, as epístolas ou doutrina e a profecia. São 4 evangelhos que descrevem a vida terrena de Jesus e o seu ministério. Os 3 primeiros são chamados sinópticos devido ao paralelismo entre si. A história é o livro de Atos, ela registra a história da igreja primitiva, o seu viver, a propagação do evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus já tinha te dito. As epístolas são 21 epístolas ou cartas, que elas vão de Romanos a Judas e contém a doutrina da igreja. 9 são dirigidas às igrejas, que vai de Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, que vai de 1 Timóteo a Filemão. Então, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E uma dirigida aos hebreus cristãos. Depois você vai ver 7 cartas dirigidas a todos os cristãos indistintamente, que vai de Tiago a Judas. Essas últimas 7 são chamadas também de cartas universais, ou cartas gerais, ou cartas católicas. Apesar de 2 delas, a 2ª e 3ª João, são dirigidas a pessoas. Depois vem profecia, que é o livro de Apocalipse ou Revelação, que vai tratar da volta de Jesus Cristo, de todas aquelas coisas que estão antecipando esse evento. No livro de Apocalipse, nós vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para destruir o poder gentílico mundial que está sob o reinado da besta, livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação, julgar as nações e estabelecer um reino milenar. Então, quando nós deparamos com essa figura de Cristo em toda a história da Bíblia, você pode perceber que a Bíblia, no seu conteúdo total, ela faz alusão e referência à pessoa de Cristo. Bom, isso que eu acabei de falar aí é sobre estrutura. Agora, eu quero falar sobre sequência bíblica. Então, a sequência de história bíblica é a seguinte. Nós temos a Bíblia dividida entre épocas e períodos. Existem 3 épocas grandes que você pode dividir a Bíblia, que é a época pré-abraâmica, a época de Israel e a época do cristianismo. A época pré-abraâmica ela se divide em 2 partes, que é o período antediluviano e o período do dilúvio a Abraão. Depois vem a época de Israel, com seus períodos. O primeiro período você vai ver o período dos patriarcas. O segundo período você vai ver o período de Israel no Egito.
Depois você vai ver o período de Israel no deserto. Depois você vai ver o período da conquista de Canaã. Depois você vai ver o período dos juízes, aquela confusão toda, e é uma época muito triste de Israel. Depois você vai ver o período da monarquia, dessa conquista de terras e a expansão do reinado de Israel. Depois você vai ver o período do reino dividido pela desobediência de Israel. Depois você vai ver o período do cativeiro e restauração. Depois que passando nesses períodos, a gente entra no período interbíblico com uma transição de 4 governos sobre os judeus, que é a Palestina sobre os persas, a Palestina sobre os gregos, depois a Palestina sobre os macabeus e depois a Palestina sobre os romanos. A época do cristianismo você pode dividir em períodos também, que é o período da vida de Cristo, o período da igreja em Jerusalém e depois o período da igreja missionária. Em outro vídeo eu vou falar sobre cada uma dessas épocas, destrinchando capítulos, eventos, significado. E é isso aí, pessoal. Valeu, tenha um bom dia, um bom descanso e a paz de Cristo.